Amém. Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias em Lucas 18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Lucas 18, versículo 7. Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Amém? Agora eu vou falar e a igreja vai repetir. Amém? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Agora a igreja pode se sentar, aplaudindo a palavra do Senhor. A igreja pode se aceitar. Essa palavra, que Deus revelou no meu coração para estar sendo trazida hoje, ela fala de perseverança, né? Deus quis que eu falasse sobre perseverança. E aqui no versículo 7, ele fala, que Deus faz justiça a todos aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, né? Amém? E agora nós vamos pegar desde o início, desde o início desse capítulo, no versículo 1, diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aleluia. E no versículo 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Amém? Aleluia. Essa parábola que Jesus falou, ela trata de como nós temos que perseverar e continuar, e não desistir, mesmo que as situações sejam contrárias, mesmo que tudo, a gente não esteja vendo o resultado. Essa parábola Deus disse com esse propósito, de que a gente continue perseverando. Amém? Aqui no versículo 1 ao 5, Deus mostra a parábola da viúva, que na cidade tinha um juiz, e esse juiz era injusto, ele não fazia justiça a ninguém. E só que diante daquela viúva, que todo dia ela estava diante dele pedindo que ele fizesse justiça, diante de tanto ela pedir a ele atendeu o pedido dessa viúva. E aqui depois do versículo 7, Jesus ele faz uma comparação, desse juiz que era injusto, do nosso Deus que é justo. Aleluia. E ele fala, que se um juiz que for injusto, ele atendeu a petição de uma juíza. Imagina o nosso Deus, e que ele é o nosso Pai, somos filhos dele. Basta a gente pedirmos e não pararmos, que ele vai nos atender. Amém? E aqui depois do versículo 8, aqui ele fala, o versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus fala sobre Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é um versículo forte, porque ele fala que a primeira parte ele fala que Deus vai fazer justiça a gente, Nós, os filhos dele, basta que a gente ore, basta que a gente clame a ele, não desista, ele vai fazer justiça.
Só que na parte B ele fala, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra. E eu posso entender com esse versículo que à medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo da volta de Jesus estiver próximo, mais e mais a fé vai se perder, mais e mais a fé vai diminuir na terra. E a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente. Assim como a Bíblia fala que o amor de muitos ia se esfriar, aqui também fala que a fé de muitos também vai se acabar. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque somente quem tem fé em Jesus é que vai subir com ele. Aleluia! A gente tem que permanecer, perseverar, orando, jejuando, fazendo o que Jesus nos manda. Glória a Deus! Glória a Deus. E agora, falando sobre perseverança, eu peguei um dicionário para ver o que significa, né, a palavra perseverança, né? E a melhor frase de definição que eu achei, ela fala assim, que perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Amém? Então, já por essa definição, é isso que a gente tem que tomar em nossas vidas. Não desistir com facilidade. A gente não pode ver a situação, mesmo que ela seja difícil. A gente tem que continuar. Não desistir com facilidade. Amém? Glória a Deus. E baseado nisso, eu vou trazer agora para a igreja alguns exemplos de perseverança e alguns exemplos negativos, né? Alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos de pessoas que não perseveraram e que deveriam perseverar. O primeiro exemplo é um exemplo que houve perseverança e houve vitória. Amém? Esse primeiro exemplo está em Josué capítulo 6. Aleluia! Glória a Deus. Josué 6, dos versículos 14 ao 16. Amém? Aqui no versículo 14, diz assim: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o legal. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia madrugando, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse José ao povo: gritai, porque o Senhor nos tem dado a cidade. Aleluia! Aleluia! E esse primeiro exemplo, ele fala um pouco antes, né? Um pouco antes Deus ordena a Josué. Deus fala para Josué, fala para o povo, que eles deveriam rodear a cidade de Jericó durante 7 dias. 7 dias para rodear a cidade. E a cada dia, eles levantavam de manhã, rodeavam a cidade e depois voltavam para o acampamento deles. Só que no 7º dia, Deus falou para eles rodearem a cidade 7 vezes. E depois disso gritar para que as muralhas de Jericó caíssem, né? Elas fossem ao chão. E esse exemplo é interessante porque ele mostra como uma coisa grande, uma coisa difícil de se fazer, e o Josué e o povo obedeceram a Deus. Porque imagina, você rodear uma cidade. Imagine como se a extensão da cidade fosse a Avenida Atlântica, por exemplo. Imagina pegar o dia inteiro e rodear a cidade Atlântica, a Avenida Atlântica. Aquilo passa rápido até a Ponte do Socorro. Imagina, você ia de um lado até o outro, e depois voltar para casa, isso durante 7 dias. E ainda no 7º dia, fazer isso 7 vezes. Então, isso mostra esse exemplo mostra como nós devemos ser fortes. Né? Mesmo que o que Deus pedir para a gente fazer seja algo difícil, a gente tem que fazer, porque a vitória é com Deus. E o pior ainda é que Deus fala para o povo gritar ainda, né? No 7º dia, depois de andar, de rodear a cidade 7 vezes, os sacerdotes tinham que tocar a buzina, e era fôlego, né? Tocar a buzina, e depois o povo tinha que gritar. E depois que gritar, as muralhas foram ao chão, e depois que as muralhas foram ao chão, eles tiveram ainda que lutar para tomar a cidade ainda. Então isso mostra que a gente tem que ser guerreiro, que nem o povo de Israel foi assim, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, a
gente tem que rodear, a gente tem que gritar, depois a gente tem que lutar para tomar a cidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, agora eu trouxe um outro exemplo. Agora esse é um exemplo negativo, né? Um exemplo de uma pessoa que não perseverou. Esse é um exemplo interessante, que está em 2 Reis, no capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Aleluia, Deus Santo. Glória a Deus. 2 Reis 13, do versículo 15 ao versículo 19. Amém? Todos encontraram? No versículo 15, né, começa assim. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porém, ferirás os sírios porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais, toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Esse exemplo aqui é o profeta Eliseu falando ao rei Jeoás, que era o rei de Israel. E o povo de Israel estava passando por uma opressão dos sírios, né? Eles estavam cercando o território de Israel e o rei de Israel ele foi até o profeta Eliseu pedindo socorro, pedindo conselho, pedindo ajuda, né? E Eliseu já estava doente, já estava à beira da morte. E ainda assim Deus falou com Eliseu, e Eliseu falou ao rei, né? Ao rei Jeoás, que era para ele atirar uma flecha. Ele abriu a janela que dava para o oriente, ele abriu a janela, atirou uma flecha, e até onde essa flecha foi, né? Era a distância, né? O território que o rei ia vencer os sírios, né? Só que depois disso, ele deu mais uma ordem, né? Que era para o rei ferir a terra, né? Fincar as flechas na terra. Só que ele não deu a quantidade. Ele falou, faz o que você quiser, só fere a terra. Só que o rei ele só fez isso 3 vezes, ele parou. E o profeta ele ficou indignado, porque era para ele ter feito mais vezes. Então isso mostra como a gente não pode, mesmo quando Deus usa a ordem da gente, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, ele não fala o período, a quantidade, o tempo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. A gente não pode fazer uma parte e depois parar. Ele aqui só feriu a terra por 3 vezes. E Eliseu ficou bravo. Então a gente não pode causar isso em Deus. Porque Deus ele manda a gente fazer, ele manda a gente orar, mas ele não fala quanto. Cada um pode orar o seu tempo, cada um pode jejuar o seu tempo, cada um pode ler a Bíblia no seu tempo. Mas Deus não dá um tempo certo. Deus não dá um tempo obrigatório. A gente é livre para orar quando quiser, jejuar quando quiser. Mas aqui esse exemplo ele fala que a gente tem que fazer o máximo que nós pudermos. Amém? Aleluia! A gente não pode parar, como esse rei fez. A gente não pode fazer só 3 vezes e depois parar. A gente tem que continuar e fazer o máximo até que Deus nos dê a ordem da gente. Glória a Deus! Amém? Aleluia! E o engraçado desse exemplo é que era uma coisa simples, né? Era só pegar uma flecha, um monte de flecha e ficar na terra, né? Ferir a terra com essas flechas. Era uma coisa simples, né? E ele só fez 3 vezes. Isso também mostra que a gente não pode desanimar. Mesmo que seja uma coisa simples que Deus peça para a gente fazer, a gente tem que fazer mesmo assim e dar o nosso máximo para que a vitória venha acontecer. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu trouxe um terceiro exemplo que também está em 2 Reis, só que é um pouco antes.
2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui a partir do versículo 9 até o versículo 14. No versículo 9, começa assim: E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Parfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne do menino e ficou purificado. Aleluia. Esse exemplo, ele mostra como, às vezes Deus usa ordem para a gente fazer uma coisa que a gente nem entende, né? Assim como Naamã, ele não entendeu a princípio, né? Ele falou: para que mergulhar no rio se Eliseu poderia vir até mim, orar, colocar a mão sobre onde estava a lepra e ia ser curado, né? Ele creu que Eliseu poderia purificar ele através do poder de Deus. Só que ele não entendeu a estratégia que Deus deu para essa cura, né? E muitas vezes Deus faz isso com a gente para provar o nosso caráter. Porque aqui o caráter de Naamã ele foi provado. Porque ele era um homem de posses, ele era general. E ele tinha um certo status, né? Ele tinha um poder, ele tinha um domínio sobre pessoas. Então, muitas vezes ele era orgulhoso, né? Da posição que ele tinha. E essa forma como Deus fez a cura dele foi para tratar o orgulho dele, para que ele não se orgulhasse diante das pessoas, né? O que, tipo assim, todas as pessoas que eu mandar que elas façam alguma coisa para mim, elas têm que fazer. Deus quebrou esse orgulho em Naamã. E muitas vezes Deus fala assim com a gente. Muitas vezes Deus fala para a gente orar bastante, para a gente jejuar bastante, ou até para perdoar alguém, para fazer alguma coisa, ajudar o próximo, pegar, sei lá, agasalho que você tem em casa e ajudar uma morador de rua. Deus manda a gente fazer certas coisas para provar o nosso caráter. E o interessante disso é que no final a vitória vem mesmo assim. Se a gente obedecer, mesmo que a gente não entenda qual é o plano de Deus para isso, a gente recebe a bênção que a gente está querendo e além de tudo, o nosso caráter é moldado e nós nos tornamos pessoas melhores, né? Aleluia. Muitas vezes a intenção de Deus não é só curar, não é só entregar uma bênção para a gente. Muitas vezes Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores. Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. E exemplos desses, como foi com Naamã, essa é a intenção de Deus, fazer com que nós passemos por situações, esperemos, Deus até permite que a gente espere por mais tempo, para que o nosso caráter seja moldado, para que a gente aprenda a confiar nele, a gente aprenda a descansar nele. Então, mesmo que esteja demorando, essa pode ser um teste de Deus para ver, para nos moldar, para nos provar, para ver se a gente consegue confiar nele, o máximo que a gente puder. Então, por isso, essa é a importância da gente fazer a vontade de Deus e de a gente continuar confiando em Deus, porque no final a gente vai receber a bênção e no final a gente vai se tornar melhor. Aleluia! Amém? Agora tem mais um terceiro exemplo, quarto exemplo, que está em Daniel capítulo 10.
do Senhor diz assim, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E aqui o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Essa passagem, né, um pouco antes, fala de Daniel, que Daniel ele recebeu uma visão de Deus, e ele, a partir desse momento, ele ficou em jejum. Ele ficou em jejum e orando a Deus, pedindo para revelação, né, da visão de que ele recebeu. Ele não estava entendendo, e ele ficou orando e jejuando, porque ele estava precisando de uma resposta de Deus. Ele estava querendo que Deus queria revelar a ele verdadeiramente, né? E aqui no versículo 12, versículo 13, fala que desde o primeiro dia Deus já tinha atendido as orações de Daniel, porque Daniel era homem de Deus, e Deus estava com Daniel. Então, no primeiro dia, Deus já tinha enviado a resposta para ele. Só que veio o príncipe da Pérsia e causou esse impedimento, causou esse atraso de 21 dias. E só no 22º dia que aí veio o anjo e falou com Daniel sobre o que tinha acontecido, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem que esperar por alguma coisa, quando alguma coisa está demorando, muitas vezes é impedimento que as forças das trevas estão contra alguma coisa que a gente está querendo, né? Se a gente está clamando por uma alma, principalmente por uma alma que para aceitar Jesus, vai vir impedimento. Satanás ele vai querer atrasar ao máximo, que essa pessoa fique o máximo de tempo possível nas mãos dele. Mas chega uma hora que Deus ele é vitória, porque Deus ele vai vencer. Uma hora Deus envia os anjos dele, uma hora a vitória acontece. Mas muitas vezes a vitória é atrasada, porque existe o impedimento das trevas. Por isso que essa passagem nos mostra que a gente tem que continuar, perseverar, porque principalmente a respeito de almas, vai ter um contratempo, vai ter um levante maligno para impedir que isso aconteça. Então a gente tem que perseverar, tem que continuar, porque no final vai acontecer, no final a vitória vai acontecer, no final a salvação vai acontecer, em nome de Jesus. E aqui, né, nessa história de Daniel, Daniel é um pouco antes, né, quando fala que Daniel propõe o jejum, ele propõe o jejum e ele rejeita, ele faz o jejum de rejeitar tudo que é alimento agradável, desejável, tipo guloseimas, tudo que é bom ao paladar, ele rejeitou. E só se alimentava de legumes, de água. Porque essa forma de jejum é interessante porque ela fortalece o nosso espírito e ela também é colocada como um memorial diante de Deus. Deus ele observa, Deus ele contempla o nosso esforço em orar e se humilhar diante dele para que alguma coisa aconteça. Então Deus ele move os céus e move a terra em nosso favor. Basta que a gente tenha um propósito de jejum, de oração e não termine. Não termine até que a bênção aconteça. Não termine até que tenha finalizado. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E agora, para finalizar, tenho aqui Colossenses, no capítulo 4, tem uma mensagem final que eu queria passar para a igreja. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Glória a Deus! Colossenses 4, no versículo 2. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus! A palavra do Senhor diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? E esse versículo ele dá uma chave para a gente, como igreja, de como a gente tem que perseverar, né? Aqui ele fala, perseverar em oração. Então, Paulo Deus, através de Paulo, já dá uma palavra para a gente perseverar em oração. E depois, na parte B, ele fala, velando nela com ação de graças. E eu fiquei, né, querendo saber o que significa a palavra velando, né? O verbo velar. E o propósito do verbo velar, né, aqui usado, é de você acender alguma coisa, de você manter aceso. Então, eu creio
propósito dessa palavra aqui é que a gente tem que manter acesa a nossa fé, manter acesa a nossa perseverança em Deus. Glória a Deus. Amém? E depois ele fala, né? Velando nela com ação de graças. Então ele já nos dá uma chave, já nos dá uma estratégia para a gente ter a nossa fé e a nossa perseverança fortalecidos, que é ação de graças. Amém? E o que é ação de graças? É agradecer a Deus por tudo que Ele já nos fez. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente recorda, quando a gente mantém a nossa mente focada no que Deus já fez, em tudo que Deus já fez, cada vez que Ele entregou a salvação, a libertação, bênçãos de várias formas que Ele já nos entregou, a nossa fé é fortalecida e a gente é renovado, a gente é fortalecido para continuar orando, porque se Deus já fez alguma coisa no passado, Ele é fiel, Ele vai fazer o que Então essa palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, e eu exorto os irmãos, né, a continuarem orando, mesmo com o fim da semana de oração. É bom que nós continuemos orando, mesmo com um pouco de menor intensidade, né, com um jejum um pouco menor, mas continue orando, continue jejuando, mesmo que a semana de oração tenha terminado. Porque isso agrada aos olhos de Deus. Quanto mais a gente continua, mais o Senhor se agrada, mais o Senhor ele vai acelerar a nossa bênção. É só a gente continuar, porque Deus vai mover essa terra se a gente continuar, mesmo que não tenha a palavra do pastor, né? Porque o pastor ele nos diz, o pastor nos convoca a orar. Mas depois da semana de oração, nós estamos livres. Então, se nós orarmos, quando o pastor não nos manda orar, isso já é, como o pastor disse, nós seremos servos úteis. Porque o servo inútil, ele faz o que é mandado. O servo útil, ele faz além do que é mandado. Então, se ele faz além, Deus, ele se agrada. E quando ele se agrada, ele vai nos abençoar. Ele vai nos conceder toda a vitória que a gente estiver pedindo. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus falou comigo. Espero que os irmãos guardem no coração e ponham em prática isso, né? De perseverar, de cada dia se renovarem. A cada manhã, vocês verem, olharem para o céu e verem que Deus seria misericordioso de permitir que o dia tivesse nascido, né? Se Deus é bom, se Deus é poderoso para fazer um novo dia nascer, então Ele é poderoso para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos abençoar. Então, perseverem, ponham em prática isso. Essa é a palavra do Senhor, Deus, para essa igreja. Amém? Fala.